Paz do Senhor, querido professor, querida professora da sala dos juniores da nossa EBD. E estamos aqui hoje para mais uma lição do nosso segundo trimestre do ano de 2023. E hoje estudaremos a lição de número 4, que tem como tema o profeta do cativeiro na Babilônia. E a história de hoje, a lição de hoje, está no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 22 e no capítulo 2, do versículo 26 ao 49. Então, já descobrimos qual o profeta que iremos estudar hoje. Sim, o profeta Daniel. Ele foi o profeta que presenciou o cativeiro do povo de Israel dentro da Babilônia. Então, iremos estudar não só apenas um pouco da história do nosso profeta Daniel, e sim dos seus 3 amigos. E você já pode, no começo da lição, perguntar aos seus alunos: tia, qual é o nome dos amigos de Daniel? Você já pode perguntar para os alunos, né? Meninos, qual é o nome dos amigos de Daniel? Vocês sabem? E eles vão responder: ah, tia, isso é muito fácil, essa eu já sei. Aí eles vão responder: Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda vão contar mais, porque seus alunos são inteligentes. Ainda vão dizer: tia, não foi aqueles 3 jovens que foi jogado dentro da fornalha? Aí vocês vão dizer: poxa, vocês são muito inteligentes, parabéns. Mas esses nomes foram nomes que eles ganharam quando eles foram levados para a Babilônia. Mas os nomes verdadeiros deles são esses. Aí vocês vão falar: Ananias, Misael e Azarias. São nomes bem complicadinhos, mas esses são os nomes deles lá quando eles eram de Jerusalém. Os nomes deles, os nomes da tribo de Judá que eles ganharam quando eles ainda estavam com o seu povo na sua terra. Quando eles foram para a Babilônia, eles ganharam nomes babilônicos. Eles ganharam nomes babilônicos e Daniel também. Daniel ganhou um nome babilônico, que foi o nome Beltesazar. Ele também recebeu esse nome babilônico na Babilônia. E eles eram jovens, a Bíblia diz que eles eram jovens inteligentes. Eles eram jovens cheios do conhecimento de Deus. Deus, ele abençoou grandemente a vida desses jovens. Mas com Daniel, Deus tinha um particular diferente. Daniel, além de ser muito inteligente, muito sábio, Daniel, ele tinha um dom. E iremos descobrir no decorrer da lição qual é o dom que Daniel tinha. Mas, antes de entrarmos na lição, vamos ler o Memorizando de hoje. E o Memorizando de hoje diz o seguinte: pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B. Vamos ler novamente. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B. Como assim, tia? Quem foi que disse isso? Deus, ele respeita aqueles que respeitam ele, mas também ele despreza aqueles que desprezam ele. Mas mesmo assim, Deus o ama, pois Deus amou o povo, mesmo Deus permitindo que o rei da Babilônia levasse todo o seu povo cativo para a Babilônia, mas mesmo assim Deus protegeu, Deus guardou, Deus providenciou, Deus amou o povo, mesmo o povo desprezando as leis de Deus, mesmo o povo desprezando Deus, Deus, ele continuou amando, porque Deus, ele nos ama. Mas isso é que a gente vai entrar na lição, tá? Isso é apenas uma introdução que você pode estar dando para os seus alunos. E aqui no tema, para a gente entrar na memorização, aqui no tema eu botei a fruta e botei o sorvete. E de princípio, seus alunos já podem observar e já podem questionar você. Tia, por que a senhora fez isso? E você já vai explicar no Memorizando. Eu trouxe a ideia que a nossa lição dá aqui, a sugestão que a nossa lição dá. A nossa lição pede para a gente mostrar alimentos saudáveis e alimentos não tão saudáveis para as nossas crianças. E eu trouxe aqui algumas imagens de alimentos saudáveis, algumas frutas, tá?
Não sei se todas as crianças gostam de cereja, eu trouxe cereja, morango, abacaxi, kiwi e pera. Não sei se todas as crianças gostam desse tipo de fruta, mas é só para mostrar mesmo que esses são alimentos saudáveis. E também trouxe outros alimentos que não são tão saudáveis, mas eu tenho certeza que todas as crianças gostam, né? Hambúrguer. Quem é a criança que não gosta de hambúrguer? Qual é a criança que não gosta de uma pizza? Qual é a criança que não toma refrigerante, né? É raro, muito raro a criança que não toma refrigerante. Qual é a criança que não gosta de um bolo de chocolate? Então, por que a nossa lição pede para a gente fazer isso, essa comparação, levar essa comparação para a nossa sala de aula? E aqui mesmo, na nossa lição já diz que o exemplo dos jovens mostra que a renúncia da carne traz muita recompensa. Os jovens, quando eles foram levados cativos, eles puderam escolher entre aproveitar os manjares do rei, que são comidas dos reis, comidas que o rei mandava fazer, ou comida vindo da terra, comida sem ser oferecida, comida natural. Eles pediram, né, para comerem apenas comidas naturais. Eles dispensaram os manjares que o rei oferecia. Eles dispensaram o banquete do rei. E vocês vão entender o que foi que aconteceu durante a lição. Então, a lição da gente pede para a gente fazer essa comparação e diz na reflexão: Daniel e seus amigos não se contaminaram com as comidas que eram servidas no palácio, porque eram alimentos proibidos pela lei judaica. Deus honrou a fidelidade daqueles jovens em não se contaminar com as iguarias do rei. Por essa razão, eles alcançaram a vitória. Então, eles escolheram não se contaminar. Eles poderiam saborear essas comidas, comidas diferentes, comidas que não tinham em sua terra, mas eles escolheram fazer a vontade de Deus e apenas comerem comidas saudáveis, né? Então, no decorrer da história, vocês vão explicar o que de fato aconteceu. No decorrer da história, vocês vão dizer que aconteceu que eles pediram a um dos servos do rei apenas para comerem legumes e beber água e comerem frutas. Apenas isso. Eles não queriam se contaminar com as comidas que eram proibidas de acordo com a lei de Jerusalém, com a lei do seu povo. Então, no passado tempo, eles apenas comeram essas comidas, comidas naturais. E para vocês terem ideia, foram 3 anos. A Bíblia diz que foram 3 anos que eles só comeram essas comidas naturais. E quando se passaram o tempo, os jovens, eles eram bonitos e passaram a ser mais bonitos ainda. A Bíblia disse que eles eram os jovens mais lindos, mais de boa aparência do palácio. E o rei, todo mundo se questionava o porquê disso. Não sabiam eles que Deus protegia, que Deus guardava a vida e a saúde daqueles jovens. E depois desse acontecimento, houve que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Vocês lembram que eu falei no começo que os 4 eram muito inteligentes, eles sabiam muito de matemática, de leis, de ciências, eles sabiam línguas estrangeiras, eles eram muito inteligentes, mas Deus, ele tinha algo especial com Daniel. Vocês lembram que eu falei isso? E agora eu vou dizer o que era esse algo especial que Deus tinha com Daniel. A Bíblia diz que Deus deu a Daniel o dom de interpretar sonhos. E não só de interpretar sonhos, de dizer ao rei o que ele sonhou sem o rei contar a ele. Daniel disse ao rei: rei, olha, o senhor sonhou isso, isso e isso, e significa isso, isso e isso. Porque Deus deu esse dom a Daniel. E quando Daniel interpretou o sonho do rei, sem nem mesmo o rei contar a Daniel o que foi que aconteceu, o rei, ele disse, ele reconheceu, de fato, o seu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses. De fato, o seu Deus, ele é o único Deus, o Deus que existe na terra.
E assim, através da história de Daniel e dos seus amigos, o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele reconheceu que o nosso Deus, ele é o único Deus, que não adianta ter muitos sábios, ter muitas coisas, ter muita inteligência, ter muito dinheiro. Mas o único Deus é o nosso Deus, o Deus do povo de Israel. E o rei reconheceu isso. E para finalizar, aqui na lição da gente diz assim: depois de Daniel explicar o sonho, o rei ficou maravilhado e reconheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Daniel, ele foi honrado, porque primeiro ele honrou o Senhor diante dos homens. O Senhor é fiel para aqueles que o honram e são fiéis a ele. Então, Deus, ele honra a quem honra ele. Deus recompensa aquele que obedece os seus mandamentos. E aí voltamos lá para o nosso memorizando, que diz: eu respeito quem me respeita. Então, que possamos, alunos, sempre, você pode dizer isso para o seu aluno, que possamos sempre obedecer os mandamentos de Deus, que possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque a recompensa vem dele, apenas dele. Não adianta, a gente tenta fugir, mas não adianta. A recompensa vem do Senhor Jesus. E passando toda essa parte da lição, toda essa parte do desenvolvimento da história, a gente já entra aqui na parte do vocabulário, onde tem as palavras que foram ditas durante a lição com os seus significados. Logo após tem também o você sabia, que são curiosidades que a Bíblia não diz, a lição não diz, que estudiosos estudaram e colocaram aqui na nossa lição. Tem também a sala do professor, que é uma dinâmica que sempre a lição propõe para a gente, professor, para nós professores fazermos com nossos alunos em sala de aula. Então, bem interessante também a gente dar uma olhada nessa sala do professor e fazer essa dinâmica em sala de aula. E para finalizar, a atividade. E na atividade, você pode fazer com seus alunos em sala de aula. Você pode estar presente com ele. Não deixe seus alunos levar a lição para casa em branco. Faça com ele. Se eles tiverem dúvida, vocês estão lá para ajudar a responder. Então, fiquem lá na sala e respondam juntamente com os seus alunos. E qualquer dúvida, tirem com ele. E antes de vocês se despedirem dos seus alunos, mandarem eles para casa, leiam novamente com eles o Memorizando. E para concluir, lendo novamente o Memorizando, eu trouxe aqui ideias. Essas plaquinhas, eu mostrei a vocês lá no começo, as frutas e as comidas. Isso alimenta a carne. E nossa vida espiritual? O que é que alimenta a nossa vida espiritual? Qual é a comida que prejudica a nossa vida espiritual? E aqui eu trouxe, redes sociais de excesso prejudica muito a nossa vida espiritual. Celular, tablet, computador, videogame, jogos de guerra. Então, tudo isso aqui prejudica muito a nossa vida espiritual. Então, são comidas que o mundo nos oferece. E tudo, tia, a gente não pode mexer. Eles vão perguntar isso a vocês. Tia, a gente não pode mexer no celular. Eles vão botar logo a culpa na escola. Como é que eu vou fazer minha tarefa da escola? A gente não pode mexer no tablet, no computador. Um joguinho, tia, a gente não pode fazer de vez em quando? Pode. Tudo pode. Até a nossa Bíblia mesmo diz. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, pode sim, mas tudo em excesso faz mal. Como comidas assim gordurosas é muito boa, Mas em excesso faz mal. Então, alimentos assim prejudicam a nossa saúde espiritual. E o que é que fortalece a nossa saúde espiritual? A oração prevalece. A leitura da palavra de Deus fortalece a nossa vida espiritual. O louvor e a ida com a nossa família para a igreja. A constância de estar na casa do Senhor e a escola dominical. O nosso domingo com Deus. Então, tudo isso fortalece a nossa vida espiritual. E vocês podem estar apresentando isso para os alunos de vocês e fazerem essa comparação. Então, para finalizar, compartilhem o vídeo, que esse vídeo possa chegar em muitos professores
para que eles possam, assim como eu, como você, estar cheios da palavra de Deus e de informações para passarmos para os nossos alunos, pois os nossos alunos precisam ouvir a palavra, se alimentar da palavra de Deus. Se inscreva no canal para os vídeos sempre estar chegando para vocês. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.